é o capítulo 5 de João, fala sobre o paralítico de Betesda, e eu vou ler aqui rapidamente, capítulo de João, do versículo 1 em diante, tá bom? Eu vou começar a ler. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, onde existe um tanque com 5 entradas em volta, que em hebraico se chama Betesda. Ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e eles esperavam que a água fosse movida, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, depois que a água era agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, enquanto entra outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou seu leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. E por isso os judeus disseram ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. Mas ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: quem é o homem que te disse? Toma o teu leito e anda. E o homem curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado, porque havia muitas pessoas naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Até aí. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações, que ela possa nos alimentar, nos fortalecer, nos corrigir, nos mudar a nossa maneira de pensar, mudar os nossos pensamentos realmente profundamente, Pai, mudar os nossos sentimentos, nos ajudar a andar naquilo que o Senhor tem realmente reservado para cada um de nós. Abrimos o nosso coração para Ti. Limpa-nos, purifica-nos, trabalha em nós e nos ajuda, Senhor, a mudarmos. Porque só o Senhor pode realmente transformar o homem. O Senhor pode, Senhor, quebrar o homem ao ponto dele se render àquilo que o Senhor tem. Que nós possamos andar, Senhor, nisto, Deus, andarmos quebrados, quebrantados diante de Ti, para que a Tua vontade se cumpra em nós, para que estejamos sensíveis à Tua voz, à Tua palavra, o doce clamor do Teu Espírito, Senhor, o doce falar do Teu Espírito às nossas vidas. Muitas vezes passa tão desapercebido, porque nós nos debatemos, Senhor Deus eterno, tentando nos libertar da Tua palavra, achando que liberdade é estar longe dela e andarmos de acordo com aquilo que nós pensamos. Mas isso nunca será liberdade, isso nunca será verdade. Nós temos que estar sujeitos à Tua palavra para que a verdadeira liberdade habite em nós. Então, trabalhe em nós, Pai, no nome de Jesus, para louvor do Teu nome. Queridos, eu gosto muito desse texto do paralítico. Eu creio que a outra vez que eu estive aqui, eu preguei justamente sobre essa situação desse homem que já estava ali há 38 anos na beira daquele tanque esperando uma cura. E eu falei sobre a esperança que ele tinha. Mas hoje eu quero olhar um lado negativo, que de repente eu lendo de novo o texto, Deus me mostra um lado estranho, um lado negativo nesse homem, né? Que fez com que eu me enxergasse nisso. Vocês sabem que na Índia, onde eu trabalhei, eu me identifico muito com esse texto justamente por isso, porque lá tem tanques onde as pessoas vão para purificação. E é tipo uma piscina com escadas, né? E aí tem uma parte mais funda onde cobre as pessoas, e as pessoas vão descendo os degraus de acordo com aquilo que elas querem fazer, e elas mergulham a ponto de acreditarem que daí estão recebendo o perdão de seus pecados. Então, eu entendo perfeitamente a situação desse homem naquele lugar, só que ele não tinha condições de chegar até a água antes que ela fosse movida. Mas, muito bem, Jesus chega para ele e pergunta para ele assim:
E interessante, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, Jesus lhe pergunta, tu queres ser curado? E o homem não entendeu a pergunta, ou ele não se deu conta do que estava lhe sendo perguntado, né? Ele tinha uma deficiência, parece, de ouvir essa questão quanto à cura. Tanto que Jesus pergunta para ele, tu queres ser curado? Uma pergunta simples. E aquele homem simplesmente vai por um outro caminho. Senhor, não tem ninguém para me colocar lá dentro. Quer dizer, a cura está ali no tanque. Jesus está falando numa outra situação, mas ele diz, a cura está ali no tanque, eu não tenho ninguém. A minha deficiência é muito grande. E não tem ninguém que me coloque na água para mim ser curado. Não tem ninguém que me coloque lá. Mas Jesus parece que ignora essa situação desse homem, ignora a colocação dele, e Jesus diz assim para ele, ó, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus simplesmente ignora a resposta que o homem deu, porque o homem não entendeu a pergunta. E Jesus diz para ele, ó, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Ficou curado, se levantou, pegou a sua cama e foi embora. Foi embora e saiu. E não se deu conta, né, do que tinha acontecido, e de repente lhe param os sacerdotes, os perseguidores de Jesus, os judeus que eram opostos àquilo que Jesus pregava, e principalmente os religiosos que achavam que no sábado não se devia trabalhar, né, porque a lei dizia isso. Mas Jesus falava na questão de misericórdia e tudo mais, mas esses homens não queriam saber. E eles chegam nesse homem que foi curado, nesse ex-paralítico agora, e perguntam assim, por que você está carregando a sua maca, a sua cama? E o que eu acho interessante é que ele diz assim, um homem que me curou me mandou carregar a maca. E aí eles perguntam assim para ele, mas quem é ele? E o homem não sabia. Eu acho o que me... Não sei se eu posso dizer isso, mas o que me irrita... O que me irrita é que eu olho para aquele homem e eu disse assim, gente do céu, ele passou 38 anos esperando uma cura. Quando ele recebe uma cura, ele simplesmente pega a cura, dá as costas e vai embora. A pessoa que o curou ele não tem a capacidade de perguntar o nome de quem trouxe a cura para ele, de quem determinou a cura para ele. E isso é uma realidade nossa, né? Nas nossas igrejas, nas igrejas onde a gente frequenta, pessoas que vão, recebem as curas, dão as costas para Deus, vão embora. Eu conheço um senhor ali em Osasco, São Paulo, que era cego. Estava ficando cego, estava perdendo a visão totalmente. Foi para a igreja, começou a orar, o pessoal orou e Deus curou ele. Não precisou mais de óculos, chegando perfeitamente, só que a partir do momento que ele foi curado, passou alguns dias, virou as costas para Deus. E já estava, não numa vida errada, mas longe de Deus. Abandonou, foi lá só pela cura. E esse homem estava ali pela cura, realmente, ele demonstrou isso. Porque ninguém em sã consciência, ninguém que passa 38 anos na beira de um lugar esperando uma cura, quando recebe, é difícil entender alguém que não tem a capacidade de perguntar, como é que é o teu nome? Qual o teu nome? Né? Você que me curou, ser grato pela cura. Ele pegou a cama e foi embora. Aí a pessoa podia dizer, puxa, Gilberto, ele estava muito feliz, ele sabe, mas mesmo assim isso não condiz. Havia uma deficiência nele, nesse sentido, deficiência de caráter, falta de gratidão. Falta de gratidão. E a gratidão é realmente um espelho da alma, né? Ela mostra quando a pessoa recebe alguma coisa e ela é grata, ela responde que ela tem uma índole boa, ela tem um caráter bom. Raramente se engana sobre isso, né? Pode haver algumas exceções, mas a grande totalidade, a gratidão transmite muita coisa fala muita coisa sobre a pessoa que é grata. E aquele homem não simplesmente deu as costas para aquele que deu a cura para ele e foi embora. Aí ele é inquirido e com medo dos homens que perguntaram, dos judeus, com medo dos religiosos da época, com medo da sociedade,
né? Então, uma das coisas que hoje em dia está assustando muito o cristão é justamente essa questão que foi orada há pouco tempo, dessa maldita, esse maldito pensamento sobre gênero, né? E as pessoas têm medo, muitas vezes, de falar, com medo de ser presas, porque são contra o homossexual, não o homossexual, contra o homossexualismo, contra o pecado do homossexualismo, contra o pecado de dizer que uma criança, quando está no ventre, ela não tem gênero, ela só vai decidir o que ela quer quando ela crescer, quando ela tiver condições de escolher, entende? Isso é um absurdo, é uma mentira, e às vezes isso assusta as pessoas não falam justamente com medo, porque as pessoas que nos cercam, a grande maioria apoia isso, uma grande maioria gosta disso, uma grande maioria está envolvida com isso, uma grande maioria ganha com isso. Então, esse homem estava mais ou menos nesse sentido, ele foi curado, mas ele continuava sendo judeu, porque ele estava no templo, nesse alpendre, ele continuava dependendo dos religiosos da época, tanto que os religiosos lhe perguntam quem foi te curou, ele não sabe, mas no momento que ele sabe, porque Jesus o encontra de novo, diz para ele assim, ó, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior, dando o sentido de que ele já tinha feito besteira no passado, e por isso que, olha, cara, já pecou, parou nessa situação, vai e não peca mais, para que coisa pior não te aconteça. É como se ele dissesse assim, ó, tu já deu a tua cota de erro, já deu. Se tu fizer mais alguma coisa, a coisa vai ser muito, muito difícil para ti. Mas aquele homem simplesmente entende quem é Jesus e aí vai correndo para aqueles que perseguiam Jesus e diz, olha, foi Jesus quem me curou. Aí os homens começaram a perseguir Jesus, né? Os judeus que perseguiam Jesus, começaram a andar de maneira mais intensa atrás dele, justamente por isso. E aí, como eu falei no começo, como eu me identifico nessa situação, é o seguinte, né? Às vezes eu oro e peço para Deus algumas coisas com relação à cura, com relação à mudança disso, daquilo, né? São coisas de caráter, coisas da minha família, meus filhos, minha esposa. E às vezes as respostas vêm, quantas vezes já aconteceu de eu passar desapercebido assim, quando eu vi, eu simplesmente recebi a bênção e fiz como esse homem, né? Esqueci do meu mestre. Eu disse, me perdoa, Senhor. E é uma das coisas que eu tenho lutado comigo, para ser grato a Deus sempre, para ter do que me lembrar, né? Trazer à memória as coisas boas, as coisas que Deus fez, as coisas que Ele é, aquilo que Ele, o caráter de Deus, aquilo que Ele transmite através de Sua palavra, a esperança de onde Ele me tirou, para onde Ele quer me levar. Entende? É isso que deve nos mover, na grande maioria do tempo. Deus sabe do que precisamos. Deus sabe do que necessitamos. A Sua palavra nos diz isso, que Ele sabe. Antes de abrirmos a nossa boca, Ele já sabe. Ele sabe que nós temos mais valor do que um passarinho. Ele sabe os fios de cabelo na nossa cabeça. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece os nossos amados. A gente expressa porque Ele gosta de ouvir a nossa voz, por isso nos chamamos uma oração, é uma comunicação com Ele. Né? Ele gosta disso, Ele sabe de tudo isso. Não precisaríamos pedir nada, na realidade. Ele sabe tudo. Mas como Ele gosta de ouvir a nossa voz, como Ele gosta de ter um diálogo conosco, Ele deixa com que a gente se apresente todo dia, toda hora, qualquer momento, qualquer instante, e converse com Ele. Mas eu creio que uma das coisas, eu como pai, por exemplo, tenho a Nanda, o Abner, eu tenho o Abner, a Nanda e o Abidiel, que são meus filhos. O Abner tem 12, a Nanda tem 7, então quando eu chego em casa, e eu, às vezes, vou na cidade, eu vou numa igreja pregar, eu vou fazer alguma coisa fora de casa. Quando eu chego em casa, eles vêm correndo e olham para mim assim, papai, trouxe alguma coisa para mim? Né? Muitas vezes eu chego e dou para eles alguma coisa, mas muitas vezes aquilo me irrita. E eu digo assim para eles, vem cá, não vou ganhar nenhum abraço primeiro, né? Não vou ganhar nenhum carinho, não vou ganhar nenhum beijo,
Vem cá me dar um abraço. Aí eles me dão um abraço, daqui a pouco já volta, já vem e já diz assim, tá, mas aí eu trouxe alguma coisa para mim? Né? Isso, eu falo isso como homem, né? Como homem, essas coisas às vezes nos inquietam, nos machucam, mas não é aquela coisa, né? Aquela coisa terrível e tudo mais. Não é uma dorzinha simples, mas uma dorzinha que incomoda. E eu vejo que muitas vezes eu chego diante de Deus, já descarrego todas as minhas necessidades, as minhas tensões, os meus medos, e não agradeço pelo dia, pelo fôlego, não me agradeço por ter chegado até ali com vida, não me agradeço a Ele pelo privilégio de poder chegar para Ele e abrir o meu coração, não agradeço o privilégio de ter uma camisa, de ter quem conversar, de ter um lugar para dormir. Quantas vezes eu cheguei, fiz a minha oração e não agradeci, só pedi, me referindo a Deus como parece um caixa automático, né? Que a gente coloca o cartão, digita uma senha e vem embora com o dinheiro na mão. E não é assim. Quando eu olhei para esse homem aqui, né? Eu enxerguei a humanidade, eu enxerguei o homem em si, em geral, que gosta muito de receber as bênçãos de Deus, quando recebe a cura, corre para se alegrar, não na presença daquele que o curou, mas com outras pessoas, com outros interesses que não são os de Deus. O que eu queria deixar para vocês nessa noite é: nós temos que fazer como o salmista Davi, não é uma vez ou outra, todo dia, às vezes várias vezes ao dia. Quando o salmista Davi diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa que não te agrada, vê se tem alguma coisa que não condiz com a tua palavra. Muda isso. E seja grato por tudo aquilo que Deus tem te dado. Olha para o lado de quem você está. Olhe para sua esposa, olhe para o seu esposo, olhe para os seus filhos. Olhe para sua família, seu pai, sua mãe, olhe para aqueles que o cercam. Se você não tem ninguém com relação a sangue, você tem amigos. Olha para essas pessoas. Olha para a casa onde você está, olha para o computador que você está olhando agora. Olha para a cadeira onde você está sentado, a roupa que você está vestindo. Olha para o alimento que você tem comido, para a água que você tem bebido. Tudo isso que te cerca foi Deus que te deu. Eu creio que Deus, nesses últimos tempos, onde o amor de muitos, é o que a palavra diz, esfriaria, o que Ele mais espera de nós é um sinal de gratidão. É um sinal de alguém que está alegre por andar com Ele. Eu tenho visto muito crente ranzinza, muito crente de nariz empinado, muito crente orgulhoso de ter prosperado na vida, muito crente feliz porque tem um salário bom, tem uma casa boa, tem um carro bom. Eu tenho visto muita gente assim. Mas poucas vezes nas igrejas onde eu fui, eu vi alguém se levantar e se derramar diante de Deus em agradecimento por aquilo que Deus fez e faz por ele. Vi muitos pedidos, de todos os tipos, pessoas se derramando de problemas mais terríveis a coisas bem simples, pessoas que oravam por pessoas que estavam desenganadas pelos médicos por causa de câncer, da AIDS, por causa de outros problemas, do Covid até pessoas que estavam orando por um cachorro, pessoas se derramando diante de Deus com diferentes pedidos, mas se você perguntasse, e uma hora eu vou fazer isso nas igrejas, eu vou pedir assim, ó, levanta alguém aí e agradece a Deus. Faz uma oração de agradecimento. Já fiz isso em grupos menores e eu tive uma decepção tão grande. É chegar para as pessoas, num grupo de 5, 6 pessoas, nós vamos agradecer a Deus hoje, ninguém vai pedir nada.
E a gente vê que no meio da oração alguém sempre pede alguma coisa, porque a gente não está acostumado a agradecer, a gente só está acostumado a pedir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que no nosso coração brote, né, a vontade de agradecer, o reconhecimento pela bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Sejamos gratos, meus irmãos, gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Até as coisas mais difíceis têm um objetivo de ser, têm um objetivo de estar acontecendo. Então, seja grato. Não receba cura, não receba a bênção e faça como esse homem que estava há 38 anos na beira daquele tanque. Agradeça a Deus. Viva louvando, que dos teus lábios saiam louvores, que as pessoas, quando chegarem para você perguntar quem é o teu Deus, elas não querem ouvir de você, é aquele Deus que abriu o Mar Vermelho lá atrás, por isso essa história eles já conhecem. Eles querem ouvir da tua boca aquilo que Deus fez na tua vida. Então, abre a tua boca para dizer as maravilhas e as grandezas de Deus na tua vida, na tua família. E você, um dia eu me recordo que eu estava trabalhando, para terminar, eu estava trabalhando num supermercado em Porto Alegre chamado Zafari. E eu era recém-convertido, aí saí, fui almoçar, terminou o turno de trabalho da manhã, fui almoçar, sentei na mesa com um prato de comida, curvei a minha cabeça, um colega sentou do meu lado, eu curvei a minha cabeça e agradeci a Deus. Aí comecei a comer e ele olhou para mim e disse assim: Gilberto, tu é daquelas pessoas que ainda agradece a Deus? Eu disse assim: por que eu não deveria agradecer aquele que me deu vida, que me deu trabalho, que me deu condições de estar aqui, que me deu esse prato de comida? E comecei a listar uma série de coisas que faziam parte da minha vida, e aquele homem ficou vermelho e nunca mais falou nada a respeito de Deus ou contra Deus. Então, que você tenha na tua boca sempre testemunho para contar, bênção para contar. Estou vivo. Diz para a pessoa: o que você tem para contar? Estou vivo. Estou falando, estou enxergando, estou sentindo, estou me movimentando. Me alimentei nessa manhã, tomei um café, almocei. Estou vestido. Deus cuida de mim, Deus é real. Esse é o meu Deus. Testemunhe, seja grato. Que Deus abençoe vocês. Um bom final de semana, um bom final de vigília. Intercedam por nós, principalmente pela Simone Orsesi, sua família, pastor Adriel, a filha Adria e o filho Arthur. Intercedam por eles. E que Deus os abençoe.